Eu sempre achei que confiança fosse o alicerce de qualquer relacionamento e, por muito tempo, acreditei que o nosso era sólido, inabalável. Eu trabalhava como professor em uma academia grande, muito bem frequentada. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia, onde cada rosto acabava virando parte da rotina. Eu chegava cedo, antes mesmo do sol nascer, ligava as luzes da sala de musculação, sentia aquele cheiro característico de ferro, suor e determinação, e tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Treinar pessoas, ver suas evoluções, acompanhar suas histórias, e isso me dava orgulho. Era mais do que um emprego, era um estilo de vida. E foi ali, no meio dos pesos, esteiras e risadas, que ela entrou. Minha namorada. A mulher que eu pensei que seria minha parceira de tudo. No começo, ela só aparecia para treinar, mas aos poucos, foi ficando cada vez mais presente. Tão presente que se tornou parte da minha rotina, parte da minha zona de conforto. Eu não via problema algum, pelo contrário, achava bonito que ela quisesse estar perto de mim, no lugar que eu mais amava. Eu confiava nela sem hesitar. Talvez confiança cega seja perigosa, mas naquela época, isso nem me passava pela cabeça. Quando ela caminhava entre os aparelhos, atraindo olhares, eu sentia orgulho. Orgulho por tê-la comigo. Orgulho por acharem que eu era o sortudo. Eu não via maldade em nada, não via segundas intenções, não via os sinais. E talvez eles sempre estiveram ali, claros como o reflexo no espelho da sala de musculação. Eu só não queria enxergar. E foi exatamente nesse ambiente, onde eu me sentia mais seguro, que tudo começou a se distorcer. Os olhares demorados, as risadas abafadas, as pequenas rachaduras que, no começo, pareciam nada. Mas o nada, com o tempo, sempre vira alguma coisa. No começo, eu achava que era só admiração. Ela chamava atenção por onde passava, não apenas pela beleza, mas pela maneira como se comportava. Tinha um jeito de andar que fazia tudo parecer leve, fácil, natural. Quando entrava na academia, era como se o ambiente inteiro mudasse de frequência. Os olhares se voltavam para ela quase que automaticamente, e, sinceramente, isso me dava uma estranha sensação de orgulho, misturada com algo que, naquela época, eu fingia não sentir e incômodo. Eu percebia os olhares demorados de alguns alunos, as piadinhas ditas em tom inocente, os sorrisos que não tinham nada de casuais. Eu via, claro que via. Mas dizia para mim mesmo que não era nada. Ela é bonita, é normal que olhem. Essa era a desculpa que eu repetia todas as vezes que o desconforto começava a se formar no fundo da minha mente. Eu confiava nela, confiava tanto que qualquer sinal de alerta era silenciado antes mesmo de ganhar força. O que eu não percebia ou não queria perceber era como ela respondia a esses olhares. Não com palavras, mas com gestos sutis, de um sorrisinho de canto, um ajeitar de cabelo, um olhar devolvido, rápido demais para parecer comprometedor, mas intenso o suficiente para deixar quem observava com esperança. Eu estava ali, treinando meus alunos, concentrado no meu trabalho, enquanto um jogo silencioso se desenrolava bem diante de mim. Era como estar no meio de uma tempestade e insistir que está apenas garoando. Eu achava que dominava tudo naquele espaço, de horários, treinos, alunos. Mas havia algo acontecendo nas entrelinhas, escapando pelos meus dedos. Algo que crescia cada dia mais, alimentado justamente pela minha confiança cega. E entre esses olhares, havia um que se destacava, o primeiro a ultrapassar a linha invisível que separa a provocação da traição. Ele era um daqueles caras que todo mundo notava. Jovem, cheio de confiança, com um corpo desenhado como se tivesse sido moldado para ser exibido. Chegava sempre com a mesma postura, fones no ouvido, toalha no ombro e aquele sorriso pronto para conquistar quem estivesse por perto. Era um dos meus alunos mais dedicados, do tipo que não faltava, que seguia cada orientação, que me chamava de amano com uma intimidade quase irritante. Mas o detalhe mais importante é que ele não estava solteiro. Tinha uma namorada, uma blogueira conhecida na cidade, sempre postando fotos perfeitas dos dois, vendendo a imagem de um casal ideal.
Eu lembro exatamente do dia em que percebi a aproximação dele com ela. Foi em uma tarde movimentada na academia. Eu estava orientando um aluno no supino, e quando olhei de relance, vi os dois conversando perto da parede dos espelhos. Riam como se tivessem uma piada só deles, como se eu não existisse. No começo, achei natural. Ela conversava com todos. Ele era simpático com todo mundo. Mas, com o tempo, a naturalidade começou a parecer ensaiada demais. As conversas ficaram mais frequentes. Os treinos dele, curiosamente, começaram a coincidir com os horários dela. Ele a ajudava nos exercícios, corrigia a postura dela como se fosse professor. Eu via tudo isso e, ainda assim, me convencia de que estava exagerando. É só amizade, eu repetia mentalmente, como um mantra desesperado para silenciar algo dentro de mim. Ela sorria de um jeito diferente quando estava perto dele. Não era o mesmo sorriso que me dava no café da manhã. Era um sorriso leve, perigoso, de quem sabe exatamente o poder que tem. E foi por causa desse sorriso que outros dois começaram a se aproximar também. Porque quando uma porta é aberta, sempre há quem queira atravessar. Depois dele, tudo ficou mais fácil para quem quisesse se aproximar dela. Era como se a barreira invisível que antes existia tivesse desaparecido de vez. Foi assim que surgiram os outros dois. Diferente do primeiro, eles eram homens mais velhos, experientes, ambos casados. Vinham treinar juntos, sempre no mesmo horário, pontuais como relógios. Eram conhecidos na academia, simpáticos, respeitados, o tipo de cara que você cumprimenta com um aperto de mão firme e confia sem pensar duas vezes. Eles começaram com pequenas gentilezas. Um elogio aqui, uma garrafinha d'água ali, piadinhas leves que, aos olhos dos outros, pareciam apenas brincadeiras. Mas eu percebia que o jeito como olhavam para ela não era brincadeira. Era desejo, escancarado e silencioso, do tipo que não precisa de palavras para ser entendido. E o que me incomodava mais, era o fato de que ela não apenas percebia esses olhares, ela os alimentava. A rotina dela mudou sutilmente. Antes, treinava comigo em qualquer horário. Agora, sempre dava um jeito de encaixar os treinos exatamente no mesmo momento que eles. É mais tranquilo nesse horário, ela dizia. E eu, tolo, aceitava sem questionar. Eu via quando eles chegavam e como ela sorria diferente, ajeitando a roupa, mexendo no cabelo. Vi quando começaram a se isolar nos cantos da academia, conversas que duravam mais do que deveriam, risadas abafadas que não combinavam com a amizade. Era um jogo silencioso, quase ensaiado, como se todos soubessem as regras, menos eu. E quanto mais eles se aproximavam, mais eu me afastava sem perceber. A confiança que eu tinha cegava meus olhos enquanto algo mais profundo começava a se formar nas sombras do meu próprio espaço de trabalho. E no meio disso tudo, havia alguém observando. Alguém que viu o que eu me recusava a enxergar. Na academia, tem sempre alguém que vê o que os outros fingem não enxergar. No meu caso, era um amigo. Um professor de lá, tão acostumado com o ambiente quanto eu, talvez até mais atento aos detalhes do que eu jamais fui. Ele era aquele tipo de pessoa que não fala muito, mas observa tudo. E, aos poucos, o olhar dele sobre mim mudou. Não era mais aquele olhar leve de quem compartilha risadas nos intervalos entre uma aula e outra. Era um olhar pesado, de quem carrega uma verdade que ainda não tem coragem de dizer. Eu percebia que, quando ela passava perto dele com os 3 alunos, rindo, provocando, jogando charme, ele desviava o olhar e cerrava a mandíbula. Eu não entendia. Às vezes, pegava ele me observando com uma expressão que misturava pena e raiva. Raiva, talvez, não por ela, mas por mim, por eu estar ali, completamente cego. Até que, um dia, ele me chamou no canto, de forma direta. Mano, abre o olho. Foi só isso. Nenhum detalhe. Nenhum nome. Nenhuma explicação. E sabe o que eu fiz? Ri. Como se aquilo fosse uma piada. Como se ele estivesse exagerando.
Como se fosse impossível que a mulher que eu tanto amava estivesse me enganando bem debaixo do meu nariz. Mas ele não insistiu. Não precisou. A forma como me olhou depois daquela conversa foi o bastante para deixar uma semente plantada dentro de mim. Um incômodo sutil, que começou a crescer, mesmo que eu tentasse ignorar. Eu passei a reparar mais. A notar o jeito como ela desaparecia nos mesmos horários, como os treinos coincidiam, como tudo parecia coreografado. E foi assim que as primeiras rachaduras começaram a se abrir dentro de mim, pequenas, silenciosas, mas perigosas. E enquanto eu tentava calar aquela voz interna, o comportamento dela começava a mudar de forma ainda mais evidente. Antes, ela era a primeira a me procurar nos intervalos. Sempre vinha com um sorriso no rosto, me abraçava por trás enquanto eu estava na recepção, me esperava depois das aulas com a garrafinha de água na mão. A gente almoçava junto quase todos os dias, e eu tinha a sensação de que éramos um time. Mas de repente, isso começou a desaparecer. Não foi de uma vez. Foi devagar, como uma corda que se desgasta fibra por fibra até se partir. Ela começou a sumir nos horários em que antes estava sempre comigo. Dizia que precisava alongar mais, tomar um ar, conversar com as meninas. A academia é grande, com cantos que nem sempre têm muito movimento, e era nesses cantos que ela passava boa parte do tempo. Eu ia procurá-la e recebia respostas vagas, rápidas, como se minha presença fosse um incômodo. E o pior é que, mesmo sentindo a mudança, eu me recusava a aceitar o óbvio. Eu me agarrava à ideia de que era só uma fase, que eu estava cansado demais para entender direito as coisas. Comecei a notar detalhes que antes não existiam, se ela trocando de roupa mais vezes, passando perfume no meio do treino, rindo sozinha no celular. As conversas comigo ficaram mais curtas, os beijos mais frios, os olhares mais distantes. E cada vez que eu tentava me aproximar, parecia que ela dava 2 passos para longe. Os treinos dela, então, passaram a ter um padrão e mesmos horários, mesmas pessoas por perto, se eu sabia muito bem quem eram. A sensação de que algo estava errado crescia em mim como uma pressão no peito, mas eu ainda tentava racionalizar tudo. Ela me ama, eu repetia, como se essa frase fosse suficiente para apagar a realidade. Até que começaram a surgir os avisos, não vindos dela, mas de outras pessoas. Pessoas que viam o que eu fingia não ver. Os avisos não vieram de uma só vez, vieram em sussurros. Comentários jogados no ar, olhares estranhos, piadinhas disfarçadas de brincadeira. Gente que eu conhecia há anos começou a me tratar diferente, como quem observa um incêndio mas não sabe se deve avisar que a fumaça já está se espalhando. Eu lembro de uma conversa na recepção, e um aluno olhou para mim, depois olhou para onde ela estava, rindo com eles, e soltou, se fosse comigo, eu ficava esperto. Eu ri. Porque rir era mais fácil do que encarar a possibilidade de estar sendo feito de idiota. Alguns colegas foram mais diretos. Cara, abre o olho. Você tá vendo isso acontecer? Ela tá passando dos limites. E mesmo assim, eu respondia sempre do mesmo jeito, eu confio nela. Essa frase saiu tantas vezes da minha boca que acabou virando um escudo. Um escudo frágil, de vidro, prestes a estilhaçar com o menor impacto. Mas o que me marcou de verdade foram os silêncios. Sabe quando você entra em um lugar e as conversas diminuem? Quando você sente que tem algo no ar, mas ninguém tem coragem de falar. Era isso que acontecia. E, no fundo, eu já sabia. Eu só não queria admitir. Eu comecei a reparar que não era só ciúmes ou paranoia. Era a maneira como as pessoas olhavam para mim, com pena. Pena de quem vê alguém completamente enganado, vivendo uma versão bonita de uma história que já está podre por dentro. Eu tentava continuar minha rotina normalmente, mas tudo parecia mais pesado, mais lento, como se o chão começasse a ceder. E foi justamente quando a tensão ficou insuportável, que a verdade decidiu aparecer da forma mais cruel possível e através de uma gravação. Foi numa noite comum. A academia estava mais vazia do que o normal, aquelas noites silenciosas em que até o som dos pesos batendo parece ecoar diferente.
Eu estava na recepção, revisando fichas de treino, tentando ignorar aquele incômodo que me acompanhava há semanas. Foi quando ele apareceu, o mesmo professor que, lá atrás, havia me dito para abrir o olho. Só que dessa vez, ele não veio com palavras soltas. Veio com algo concreto. O rosto dele estava sério, pesado. Sem rodeios, ele me chamou para a sala dos monitores, onde ficam as câmeras de segurança. Eu não queria fazer isso com você, mano, mas você precisa ver com seus próprios olhos. O jeito que ele falou já foi suficiente para fazer meu estômago embrulhar. Eu sentei na cadeira, ele apertou o play, e então a imagem começou a rodar. Era o vestiário compartilhado, a parte próxima da entrada, um lugar que, à noite, quase ninguém usava. Primeiro, apareceu ela. Sozinha, com aquele jeito leve de sempre, olhando para os lados como quem sabe exatamente o que está fazendo. Minutos depois, o primeiro aluno entrou. Logo depois, os outros dois. E então, nada mais era suposição. Nada mais era dúvida. A tela mostrava risadas abafadas, mãos se tocando, corpos colados. Eu não precisei de áudio para entender. Meu coração batia tão forte que parecia que o som estava ecoando dentro da sala. Eu estava vendo a traição acontecer dentro do lugar onde eu dedicava meus dias, minhas noites, minha vida. 3 homens. 3 alunos meus. E ela. Tudo escondido sob as luzes que eu mesmo acendia todas as manhãs. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado, olhando para aquilo, mas parecia uma eternidade. O professor me observava em silêncio, como quem já sabia que aquele seria o momento em que o chão sob meus pés deixaria de existir. E depois que a tela ficou preta, o mundo nunca mais soou igual. Depois daquela noite, algo dentro de mim simplesmente desligou. Não foi raiva explosiva, nem desespero imediato. Foi um silêncio gelado, pesado, como de uma sala depois que uma música para de tocar. Eu fiquei ali, olhando para a tela preta, sentindo o peso de cada risada abafada que tinha acabado de ouvir ecoar no fundo da minha mente. Foram meses de confiança, de amor, de entrega, todos reduzidos a alguns minutos de vídeo. Eu poderia ter guardado tudo para mim. Poderia ter confrontado um por um, cara a cara. Mas não. Aquilo não era só sobre mim. Aquilo era sobre mentiras bem ensaiadas, sobre gente sorrindo na minha frente enquanto vivia uma traição atrás das minhas costas. E foi aí que decidi fazer algo que ninguém esperava. Peguei as gravações, não era só aquela noite. Havia outras. Outras datas, outros encontros escondidos, outras provas. Ela achava que era esperta. Eles achavam que ninguém nunca veria. Mas as câmeras veem tudo. Eu editei cada trecho, cuidadosamente. Não com raiva, mas com precisão cirúrgica. Cada beijo, cada toque, cada momento de traição. Juntei tudo em um único vídeo, sem cortes emocionais, sem narração. Só a verdade nua e crua. Enviei o vídeo de forma anônima. Para as esposas dos 2 homens casados. Para a namorada blogueira do primeiro aluno. E, claro, deixei que ele se espalhasse como uma sombra cortante. Bastou algumas horas para que tudo desmoronasse. As esposas descobriram. E não houve espaço para desculpas. Separações aconteceram rápido, com palavras frias, geladas, cheias de mágoa. A blogueira, a que vivia vendendo a imagem de relacionamento perfeito, gravou stories chorando, vídeos indignados, chamando o ex de traidor, de covarde. O público ficou dividido entre consolar e apontar o dedo, mas isso já não importava mais para mim. E ela, a mulher que eu amei, apareceu na minha porta dias depois. Chorando, com os olhos inchados, implorando. Dizia que tinha sido um erro, que a foi fraca, que a nunca deixou de me amar. Suas mãos tremiam quando tentava segurar as minhas. A mesma boca que ria nos vídeos, agora pedia perdão. Eu me arrependo de tudo, ela repetia como um disco riscado. Eu quero voltar, e a gente pode recomeçar.
Eu olhava para ela e não via mais a mulher que conheci. Via uma estranha. Uma estranha que destruiu a minha confiança com as próprias mãos. O mais curioso? Eu não sentia mais dor. Sentia vazio. Um vazio calmo, quase libertador. Ela continuou insistindo, mesmo depois de todos saberem. Mesmo depois da reputação dela se despedaçar no mesmo chão que um dia foi nosso. Mas eu já não era mais o homem que aceitava desculpas por medo de ficar sozinho. A verdade, quando é mostrada sem maquiagem, tem um poder que ninguém consegue controlar. E naquele silêncio final, eu percebi que o que eles destruíram não foi só um relacionamento. Foi a imagem que eu tinha de todos eles. E, estranhamente, isso me libertou.